Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre como melhorar a qualidade de vida nas cidades brasileiras. Qual é o papel de nós, cidadãos, para construir realidades com mais justiça, mais oportunidades para todos. Na edição de hoje, conversamos com o coordenador executivo da Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, Dr. Maurício Broinise, que compartilha com a gente a experiência da Rede Nossa São Paulo e também de outras entidades, outras redes que têm se formado o país afora. Bom, no bloco anterior, a gente pode conhecer um pouco mais sobre o funcionamento. Agora, a partir da realidade concreta implantada nos municípios, quais têm sido os caminhos que a sociedade tem encontrado para conseguir fazer valer esses objetivos que todos nós temos, de melhorar a qualidade de vida? Há um programa de metas que conta ali com a adesão do poder público. Eu queria que o senhor contasse para a gente sobre como é construído essa ferramenta, esse marco legal que orienta as ações aí de todos. Bem, nós temos aí duas iniciativas em nível nacional, que é a proposição para que os municípios adotem como lei a obrigatoriedade do prefeito eleito elaborar um plano de metas para os 4 anos da sua gestão e elaborar de forma participativa, com audiências públicas. Aqui em São Paulo, nós tivemos audiências públicas em 16 subprefeituras que estão discutindo as metas para cada região da cidade e a população está dando a sua contribuição. E o compromisso da atual gestão é de incorporar muitas das propostas que vêm da população e depois fazer uma audiência pública com devolutiva para explicar para a população o que entrou, o que não entrou e por que não entrou no programa, né? Então, é um processo participativo, é um processo de avanço no planejamento. Essa experiência de São Paulo, a gente está conseguindo levar para vários outros municípios. Betim já tem programa de metas, Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Ilhéus, no sul da Bahia, João Pessoa, ou seja, tem várias cidades que já estão avançando nesse sentido. Muitos prefeitos estão apresentando o seu programa de metas, e isso é muito importante porque, ao mesmo tempo que ajuda a organizar o planejamento, dá mais transparência, melhora a distribuição dos recursos públicos para as áreas prioritárias e também facilita o monitoramento e a fiscalização da população. Se realmente aquilo que foi prometido na campanha, que está no plano de metas, tem sido executado, tem sido realizado, e se não tem sido, por quê? Né? Geralmente fica muito vago, né? Então a participação da sociedade civil acaba não sendo tão útil quanto poderia, porque não se tem os dados. A ideia então é ter uma base para que a população possa, bem informada, esclarecida, fazer as cobranças necessárias. Justamente, quando você junta indicadores, né, que mostra, sei lá, na região X da cidade, ali tem um alto índice de mortalidade infantil, precisa se buscar o porquê que tem esse alto índice de mortalidade infantil. Às vezes é um problema de saneamento básico, de doenças veiculadas pela água ou pelo esgoto que corre na rua e etc. tal, né? Então, aí você, com esse indicador, você vai ter na meta reduzir a mortalidade infantil, melhorar as condições de saúde daquela região, etc. E a população vai poder acompanhar, porque tem a informação e tem o programa de governo para combater aquele problema específico. Bom, quem está acompanhando, como pode saber se tem uma rede como essa já no seu município? Quais são as formas de participação da população? Olha, nós temos no nosso site, nossasaopaulo.org.br, nós temos ali todas as cidades que já têm essa rede ou as cidades que já têm programa de metas, né? Nem sempre são coincidentes. E aí as pessoas podem se informar. E, ao mesmo tempo, nós temos também um banco de boas práticas no programa Cidades Sustentáveis que mostra uma série de avanços em diversas cidades brasileiras de gestão mesmo, né? Por exemplo, Canoas, no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, diminuiu em 2 anos 73% o número de homicídios por causa de um programa social que foi feito no bairro mais violento da cidade. Um programa que se chama Território de Paz. Que no lugar de você combater a violência com repressão, com mais violência, a violência ali foi combatida com programas sociais, com o envolvimento da juventude, o envolvimento das mulheres. É um bairro com 40 mil habitantes, é uma cidade praticamente, né?
E por meio dessas políticas sociais, você teve uma redução drástica da violência na região, né? O que mostra que se você tiver um bom planejamento, se você tiver políticas sociais para combater as causas da violência, você não precisa da repressão, você não precisa de gerar mais violência na sociedade, né? Assim como Canoas, sei lá, você tem em Uberlândia o maior programa de inclusão de deficientes físicos. Né? 100% da frota de ônibus está adaptada, é acessível, os prédios públicos, as calçadas da cidade. Com isso, Uberlândia é hoje a cidade brasileira com a maior população de portadores de deficiência com carteira de trabalho assinada. Foram incluídos 10 mil deficientes físicos no mercado formal de trabalho. Então é um programa que, além de oferecer acessibilidade, você inclui socialmente as pessoas que mais precisam. E você leva também a sociedade a entender, porque muitas vezes nós não conseguimos ter a pessoa com deficiência presente nos postos de trabalho, mesmo havendo vagas disponíveis. Uma das causas, certamente, Uberlândia comprova, é porque a mobilidade da cidade não favorece o seu deslocamento. Bom, agora o caminho é cada vez mais nós, cidadãos, fazermos a nossa parte, buscarmos essas informações e colaborarmos também para que o ambiente das nossas cidades seja cada vez mais favorável. A gente falava aqui logo no começo do programa que um dos desafios que levam as cidades brasileiras a ter uma situação tão caótica como muitas vezes encontramos é porque se prioriza a questão econômica ali, da agilidade, da dinâmica da cidade, em detrimento dos seres humanos. Eles acabam ficando em segundo plano na hora de se prever aquilo que é importante ou não para o município. Por isso o programa Sociedade Solidária chega ao final falando justamente a respeito desse valor tão importante. A solidariedade é o caminho para que a gente possa construir cidades mais justas e sustentáveis, certamente. O criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, em seu artigo Tempo de Repensar no Divã, no qual ele aborda essa crise econômica mundial que temos vivido já há vários anos, afirma: anacronicamente, nunca o mundo conheceu por um lado tanta fartura e por outro tanta miséria. Está faltando solidariedade à economia. Até que o último dos seus filhos tenha as condições mínimas para uma vida digna, qualquer país não será uma nação independente, mas apenas escrava das limitações que a si mesma se impõe. Os impedimentos de ordem interna são mais prejudiciais ao progresso de sua gente que os de ordem externa. Se um povo não se prepara, como ele vencerá? E esse é o caminho para nós, nos prepararmos para que possamos vencer esses impedimentos que acabam fazendo com que a gente não expresse todo o potencial das nossas cidades, do nosso povo, do nosso Brasil. Mais uma vez agradecemos a presença do senhor aqui hoje, em nome da LBV, abrindo também as suas considerações finais. Olha, eu acho que a sua leitura disse aí muito do que a gente pensa, né? Quer dizer, eu acho que a população precisa se apropriar das informações, precisa conhecer, precisa aprender e precisa exercer a sua cidadania, precisa participar para que a gente possa realmente reinventar os caminhos do desenvolvimento, um desenvolvimento mais sustentável e um desenvolvimento mais justo, não pensar só no PIB, só no crescimento econômico, pensar nas pessoas, pensar na qualidade de vida. Sem dúvida. Bom, mais uma vez agradecemos. O programa Sociedade Solidária entrevistou hoje o Dr. Maurício Broinizzi. Ele é coordenador executivo da Rede Nossa São Paulo e também da Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis. Esse tema é muito amplo e nós certamente voltaremos a falar sobre ele em futuras edições do programa Sociedade Solidária. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição.